Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos início ao último trimestre de 2021. Mediante a graça e a misericórdia e a bondade de Deus, estamos iniciando o último trimestre, onde estudaremos a vida, a pessoa, o ministério, sobre o apóstolo Paulo. Estudaremos dentro da Bíblia, nas suas cartas, na história extra-bíblica, e estudaremos com afinco na melhor fonte de todas, que é inquestionável, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lições da vida e ministério. Estudaremos a respeito do apóstolo dos gentios. Deus levantou um homem para a igreja de Cristo. E aqui nós estamos diante de uma capa onde temos livros que no tempo do apóstolo Paulo não era desse formato, era pergaminho, papiro. E aqui nós observamos que, com certeza, sairá do seu punho e também dos amanuenses, aquele secretário que Paulo utilizará para sair 13 cartas e também que muitos reconhecem como a carta aos Hebreus. 2 Coríntios 5:17 é o nosso texto de ouro, onde iniciamos a caminhada desse último trimestre. Paulo tornou-se uma nova criatura e estudaremos o novo nascimento na vida de Paulo. Lição de número 1, estudaremos agora, nesse momento, o mundo do apóstolo Paulo, a biografia, o contexto da história dentro do Império Romano. Nós vamos estudar, ok? Atos capítulo 26 como leitura bíblica em classe, verso 1 ao 7. Atos 22 e também 28, onde vamos mostrar o Império Romano, a cultura e também a religião, tudo focado na pessoa de Paulo. Vamos começar com a introdução, o mundo do Império Romano, a origem de Paulo, formação, nascimento, enfim, vem para cá, iniciando a aula de hoje. Aqui nós temos um mar, temos uma ilha de Creta, temos aqui Atenas, temos Tarso, Antioquia, Damasco, e aqui é a vida de Paulo, dentro do contexto, certo? Porque ele vai nascer lá em Tarso, mas vai ser enviado pelos pais para ser criado aqui, em Jerusalém, certo? Então, entrando aqui no contexto, nós temos aqui, antes de Paulo, a história, mostrando o quê? Como aconteceu o Império Romano. Vamos para cá. Roma, uma cidade que vai ser uma nação, que conquistará outras nações, e assim diante da extensão que Roma conquistará, que ela vai conquistar o último império, que é a Grécia, ela vai se tornar um império. Então, é uma nação conquistando várias nações, e em extensão, nós temos o império, chamado Império Romano. Então, veja que isto aconteceu no 2º século antes de Cristo. Antes de Cristo, ok? O 2º século antes de Cristo, 2º século. Nós temos aqui, antes de Cristo, os anos 700 a 615. Porque os anos vai chegar em Cristo, então é decrescente. Antes de Cristo é decrescente. Aqui nós temos o Império da Síria, que nós já estudamos, que foi vencido por Babilônia, Nabucodonosor. Ok? Depois da queda, veja aí, da Síria, em 615, está aqui, nós iniciamos o outro império, que foi o vencedor, o Império Babilônico. Em 539, veja que o império
Medo-Persa vence Babilônia. 340, nós temos o Império da Grécia. Veja que nesse período aqui, conhecemos nós um homem chamado Alexandre o Grande, que o grande não é a estatura de Alexandre, porque ele tinha 1,52 m. Então, mas ele foi grande porque ele conquistou o Império Medo-Persa. Então, o Alexandre estava dentro das profecias de Daniel, mas a história conta que ele morreu apenas com 33 anos de idade. Veja que o tempo passa e chegamos no século II a.C., onde nós temos o Império Romano que venceu a Grécia, o anterior. Viu? Lembrando que no período de Jesus, nós já temos a língua grega, porque foi implantado pela Grécia. Antes do Império Romano, o Império da Grécia implantou a língua grega, tornando a língua oficial, obrigatória, para todas as nações conquistadas durante o Império da Grécia. Então, era obrigatório a língua grega. Razão de que no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, na escrita bíblica, nós temos o Novo Testamento escrito em grego. Ok? A língua predominante. Veja, depois da Grécia, nós temos o Império Romano, que é o império dos tempos de Paulo, dos tempos de Jesus. E neste Império Romano, a conquista também está a cidade de Tarso. Então, Tarso tornou-se conquistada por... Veja, nós vamos ver quem foi que conquistou Tarso. Vamos lá? Tarso, uma região da Cilícia, ok? Uma região da Cilícia, bem por aqui. Essa região da Cilícia era uma região que tinha o quê? Muitas cidades, muitos estados. E entre as cidades, nós temos a cidade chamada Tarso, onde vai nascer um homem chamado Paulo, sendo ele judeu, nascendo em terra estranha. Ele era judeu, mas nasceu em Tarso. Vamos lá? Então veja que Tarso, o lugar do nascimento, cidade natal de Paulo, foi conquistado no ano 83 a.C. por Armênio. Viu? Depois, no ano 64 a.C., foi conquistada por Pompeu. Esse Pompeu foi um comandante do Império Romano, que quando ele conquistou Tarso, Pompeu assinou definitivamente que Tarso era agora do Império Romano e não tinha quem tomasse. Então, foi exatamente o Pompeu, comandante romano, que definitivamente assinou dentro do Império Romano que agora Tarso faz parte do Império Romano. Então, Roma, veja, começou com Roma, depois um grande império, comandava todas as regiões nesse período, inclusive Tarso. Aí nós vamos ter a cidadania romana de Paulo, porque já que Tarso está dentro do Império Romano, então quem nasce em Tarso, a cidadania romana é exatamente dentro do Império Romano. Voltando, veja que os pais de Tarso, quem eram seus pais? É bom sabermos, meus irmãos, por que Paulo foi nascer lá em Tarso. Aí a gente pensa o seguinte: os ancestrais, os pais, os avós de Paulo, eles foram para lá. Agora, por que os pais de Paulo foi habitar em Tarsos, já que eles eram judeus? Já que os pais de Paulo eram da tribo de Benjamim. Então, por que eles foram morar em Tarsos? Primeira explicação: Tarso, uma região, uma cidade, onde a cidade mercantilística, onde os navios paravam, vejam, nessa região aqui marítima, aqui é um mar,
e aqui era um lugar de comércio, em Tarso. Então os pais de Paulo saíram daqui para cá, a fim de quê? Paulo não era fabricante de tenda? De quem aprendeu Paulo a essa profissão nesse período? Que era a fabricação de tenda, dava muito dinheiro. Foi exatamente a partir dessas fabricações de tenda que os pais de Paulo conquistaram exatamente muito recurso para enviar Paulo exatamente lá para Jerusalém, aos pés de Gamaliel, estudar na melhor escola rabínica nesse tempo. Então, por que os pais de Paulo foram para lá? Então, a história vai nos contar o seguinte, que Pompeu, veja só, teve um problema com os piratas, bem aqui, ó. Muitos piratas invadiram essa costa marítima para tentar conseguir Tarso. Agora, a briga foi entre Pompeu e os piratas. Só que o Pompeu precisou de quê? De ajuda dos moradores de Tarso. E nesse período, os pais de Tarso estavam lá. Então, razão de que quando eles ganharam, isto é, expulsando os piratas dessa costa marítima, o pai de Tarso, por causa dessa conquista de Pompeu, em expulsar os piratas, por honra agora ao mérito, por reconhecimento, os pais de Paulo vai ser reconhecido como um cidadão romano, já que Pompeu, ele era um comandante romano. Então, por honra ao mérito, os pais de Paulo vai ganhar a cidadania romana. Não foi por dinheiro. Viu? Paulo também vai nascer lá. Porque quando Paulo vai nascer em Tarso, os pais dele já estavam lá. Viu? Então, a herança dos pais. Quem nasce em Tarso, dentro do Império Romano, tem por nascimento, quem nasce lá, a cidadania romana. A gente vai ver que lá na frente ele vai ser acusado e um capitão romano que conquistou por muito dinheiro, a gente vai ver na Bíblia. Paulo diz, eu fui por nascimento. Glória a Deus. Aqui nós observamos, meus irmãos, que os pais de Paulo moravam exatamente lá. Vamos ver o texto, Atos capítulo 22, versículo de número 3. Vamos ver aqui o texto, bem rapidinho. Então, abra aí sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Verso 3. Veja o que disse Paulo. Eu sou judeu, nascido em Tarso. Nascido em Tarso, na Cilícia. Mas eu fui educado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, nesta cidade de Jerusalém. Então, ele sai daqui aos 5 anos de idade, vai estudar em Jerusalém, fica lá até os 11 anos de idade, porque quando ele chega aos 12, ele já está na fase adulta, dentro do sistema religioso. Então, dentro do sistema religioso, Paulo já é adulto, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel, desde os 5 anos de idade até os 11 anos, e assim ele foi considerado, dentro do Sinédrio, veja, um fariseu, um membro do Sinédrio e um doutor da lei. Veja o versículo 3, estamos estudando Atos capítulo 22, versículo 3, o que diz? Sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas educado na cidade de Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era também um membro do Sinédrio. Instruído conforme a lei, o rigor da lei dos nossos pais, sendo zeloso de Deus. Esse zeloso de Deus não era só da lei apenas, mas também do próprio Deus, da pessoa de Deus. Então, a partir do zelo de Paulo,
ele não parou seus estudos com os 11 anos de idade aqui, ó. Mas ele continuou estudando. Porque ele era doutor da lei, isto é, da Torá, dos 5 livros, ele conhecia a lei de Moisés. Amém? Aí veja que Paulo, nesse texto, temos a sua origem. Por quê? Porque ele foi criado em Jerusalém. Nascido em Tarso, criado em Jerusalém. Então foi aqui que ele correu, foi aqui que ele brincou com as crianças, foi aqui que ele, de vez em quando, ele ia lá visitar os pais. Mas aqui foi aonde ele pôde subir nas escadarias, ter muitos amigos e ser reconhecido entre os melhores alunos de Gamaliel. Paulo foi reconhecido entre os melhores alunos. Viu? Glória a Deus. Então havia muitos colegas que sabiam com precisão que Paulo servia a Deus com temor a Deus. Ele diz ser zeloso para com Deus. E esse zelo vai além da letra da lei. Ele era um zeloso de Deus. Agora vamos ver mais na frente. Veja aí na sua Bíblia, Atos capítulo 22. Agora forte o texto, viu, irmãos? Veja aí o texto 22 de Atos, ó. O verso é, olha aí, 25 até o versículo de número 29. Veja aí o que diz o texto. Versículo 25. E quando já estendia para açoitá-lo com correias, Paulo disse ao centurião, que estava presente: é lícito açoitar um cidadão romano sem ser condenado? Roma não açoitava um cidadão romano sem antes passar por um julgamento. Então, Paulo, além de conhecer a letra, a lei, aos pés de Gamaliel, ele, na Bíblia, nós temos ele não cumprindo esta lei romana. Preste atenção. Aqui Paulo, ele pede para ser julgado de acordo com a lei romana, porque ele é um cidadão romano, e não pode açoitar um romano sem antes passar pelo julgamento. Ele está dizendo aqui. Ok? Então, quando Paulo vai receber cartas, melhor, quando vai exatamente consentir na morte de Estevão, cadê a lei romana? Cadê o julgamento para que Estevão fosse condenado? Então foi injusto a morte de Estevão, porque não teve um julgamento romano. E Paulo consentiu na morte de Estevão. Isto aí vai ficar dentro da cabeça de Paulo para o resto da vida. Viu? Vai se arrepender. Veja o texto, versículo 26 de Atos 22. Nós estamos no verso 25. Vamos para o 26 agora. Diz o texto: e quando o centurião ouviu isto, foi ter com o comandante e o avisou, dizendo: averiguai o que estáis para fazer, pois este homem é romano. Então chegou a hora certa de revelar o trunfo que está em Paulo, que é exatamente a sua cidadania romana. Veja que o capitão, o comandante, vai tremer nas bases, porque ele disse: eu com muito dinheiro consegui a cidadania romana. Aí Paulo disse: eu sou de nascimento. Isso foi forte demais, irmãos. Tremeu os alicerces dos pés do comandante. Versículo 27, Atos 22. Então, vindo o comandante, disse-lhe: dize-me, tu és romano? Ele disse: sim. O comandante, assustado com aquilo, ele saiu e veio para ver Paulo novamente.
cheio de medo e de curiosidade. Naquele mesmo lugar onde Herodes também perguntou quem era Paulo. Veja que Paulo sabia que estava dizendo, porque se houvesse um blefe, ou se Paulo tivesse blefando, mentindo, que era romano sem ser, isto era uma das razões de Paulo enfrentar uma pena de morte dentro daquele quesito da lei do Império Romano. No versículo 28, é forte. E o comandante lhe respondeu: eu sou cidadão romano, mas eu conquistei com uma grande soma de dinheiro esta cidadania. E Paulo disse: tudo bem, mas eu sou de nascimento. Paulo era o homem certo para operar a metamorfose entre judeus e gentios e transformá-la, esta comunidade, em uma igreja de Deus, a igreja de Cristo. Então o comandante encheu-se de medo, porque estava diante de um cidadão romano da nata, do nascimento, da terra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Agora, vamos desenrolar aqui um segredo que muitos desconhecem e outros já sabem, a respeito do nome Paulo. Até hoje tem pessoas que vão ensinar na sua igreja e ainda por muitos anos dizem eles que Deus trocou o nome de Paulo. Isto é, antes era Saulo e agora é Paulo. Então Deus trocou o nome de Paulo. A Bíblia não diz que Deus trocou o nome de Paulo. Não está registrado na Bíblia desta forma. Por isso que o Espírito Santo, quando vai chamar Paulo, ele chama Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Amém? Não houve nenhuma mudança de nome. Agora, vem aqui. Nós temos o hebraico, nós temos o grego e nós temos o latim. Aqui você nunca mais vai esquecer a respeito do nome de Paulo. Ok? Então vamos aqui, Veja. O nome de Paulo no hebraico. Shaul. Ou Saul. Esse aqui foi dado quando ele nasceu aqui em Tarso, os pais, porque os pais eram de Benjamim, da tribo de Benjamim, e Paulo também era da tribo de Benjamim. Agora, por que os pais colocaram o nome de Saulo? No hebraico, Saul. Quem foi Saul na Bíblia? Não foi o primeiro rei de Israel? E o primeiro rei de Israel não era da tribo de Benjamim? Então, os pais de Paulo pensavam em quê? Em colocar o nome do filho. Em honra ao primeiro rei. Agora, presta atenção. Deus vai ter que recuperar essa tribo, entre aspas, por quê? Porque o primeiro rei não deu certo. Porque a primeira tribo a ser chamada foi a de Benjamim, não foi a de Judá. O primeiro rei não foi benjamita, e depois não veio o de Judá, que foi Davi. Então, Paulo foi de onde? De Benjamim. Então, qual era a especialidade de Deus? Não era o mundo? Jesus não veio para o que era seu, então o seu não é o todo. Amém? E nós temos que Paulo veio para este todo. Glória a Deus. Então, através de Paulo, Deus está salvando a tribo de Benjamim. Porque no tempo de Saul, Saul jogou esse propósito fora. E Deus vai promover esse propósito na vida de Saulo. Glória a Deus. Então veja que o nome hebraico, Saul. Só que dentro das terras do Império Romano, era
obrigatório a língua grega. E no grego, o nome dele não pode ser Saul, porque a língua aqui mudou. Por exemplo, se você vai para o hebraico, Deus é Elohim. Se vai para o grego, Deus é Theos. Então, Deus, no hebraico, Elohim. No grego, Theos. Então, o nome de Paulo, no hebraico, Saul. No grego, Saulo. Tá vendo? Olha aqui, no grego, Saulo. No latim. Por que latim? Porque foi a língua oficial do Império Romano. A igreja romana não saiu de lá e ela não tem uma Bíblia chamada Vulgata Latina. Então, o nome de Paulo lá, no latim, a língua oficial dos romanos, Paulus. Certo? Paulus. Então, Paulo é uma língua latina. Saulo é grego. Saul é hebraico. É um nome do Paulo em hebraico, em grego e em latim. Então não houve a mudança de nome, Deus mudando o nome. Amém? Então isso aqui você já aprendeu. E já valeu esta aula por hoje. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade a esta aula falando a respeito do tempo de Paulo depois dos 100 anos, quando vai aparecer um escrito extra-bíblico a respeito de os atos de Paulo e uma jovem chamada Tecla, ok? E vamos dar continuidade a respeito da biografia de Paulo, a respeito da fonte bíblica, dos textos bíblicos, da nossa lição, e explicar o mundo de Paulo, a chamada de Paulo, isto dentro da nossa aula extra. Nós vamos fazer esta aula e enviar para o Zap. 85 é o DDD 991 28 12 60. Todos aqueles que cooperam com esta obra, com qualquer valor, através do Pix, também é Pix, você vai receber todas as aulas extras. São 13 aulas durante o trimestre. Então você estuda comigo, todos que mantêm esta obra para a glória de Deus. Seja um promovedor desta promoção do ensino bíblico para todos. Esperamos vocês na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Venha somar conosco. Nós estamos apenas começando. Vamos estudar profundamente os segredos ainda não revelados da pessoa de Paulo. Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos logo para a segunda aula já estudar e postar para todos vocês. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e até lá.